Boa tarde, tudo bem? É um prazer bacana estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos fazer nossa segunda aula? Vamos lá? Então aqui, ó, Biologia, apostila 2, frente 3, módulos do 24 ao 28. Então, nós vamos falar hoje, olha só, do domínio eucária, aquele grupo de seres vivos, onde todos os seres são eucariontes. Reino animal, porque dentro deste reino nós temos, dentro desse domínio nós temos 4 reinos. O reino protista, o reino fungi, o reino plantae, o reino animal. Dentro do reino animal, até agora nós vínhamos estudando os invertebrados, as características da pele, do sistema respiratório, circulatório, sistema nervoso dos invertebrados. A partir de agora, nós vamos começar a estudar o filo dos cordados. E o que nós chamamos de cordados? Cordados são animais que possuem, pelo menos numa fase da sua vida, pelo menos na fase da vida embrionária, 3 características. Quais? Então nós vamos encontrar aqui, pelo menos na fase da vida embrionária. Vou pegar uma larva. 3 características. Primeira característica, um bastão de sustentação do corpo, que nós chamamos de notocorda. Um bastão fibroso, ok? Uma segunda característica que todo cordado tem é um tubo neural dorsal, percorre as costas do animal. Aqui, ó, tubo neural dorsal. Até agora, todos os animais que nós estávamos estudando, por exemplo, porífero não tem sistema nervoso nenhum. Mas os selenterados quinidários têm, que é um tubo, é um sistema nervoso difuso, espalhado por todo o corpo como se fosse uma rede de pescar. Agora, a maior parte dos animais ali que tem um sistema nervoso, até agora era tudo ventral. Então, ó, sistema nervoso nos plateumintos, nos nematelmintos tem um ramo nas costas, mas tem um ramo no ventre. Os anelídeos tem um ramo na parte ventral, os artrópodes, os moluscos. Então, até agora o sistema nervoso era ventral, percorria a barriga do animal. A partir de agora o sistema nervoso passa a ser dorsal. Ó, o encéfalo e a medula dentro daqui na região das nossas costas. A medula fica dentro da nossa coluna vertebral. E a terceira característica que os cordados têm são as fendas branquiais. As fendas branquiais. Então vejam que todos os cordados obrigatoriamente têm essas 3 características. Tem que ter notocorda, tubo neural dorsal e fendas branquiais faríngeas, tá? Se quiser escrever aqui, faríngeas. Ô Augusto, pois não, mas nós também tivemos fendas branquiais. Nós tivemos fendas branquiais logo nos primeiros dias da nossa formação, nosso desenvolvimento.
Mas como nós somos animais terrestres, respiramos por pulmões, não justifica termos fendas branquiais na região da nossa faringe, a ligação entre a boca e o esôfago, entre a região bucal e a laringe do sistema respiratório. Então é bem provável que as nossas fendas branquiais acabaram dando origem a quem? As nossas cordas vocais. Então, que hoje seriam nossas cordas vocais, quando embriões correspondiam às nossas fendas branquiais. Beleza? Notocorda também não temos mais. Por quê? Porque é o que eu vou falar aqui. Vamos ver. Em relação à notocorda, como nós podemos classificar os cordados? Então, dá um print. Bacana? Agora vamos lá. Como que nós podemos classificar os cordados quanto ao desenvolvimento, a evolução da notocorda? Então, os cordados podem ser classificados em pré-vertebrados ou protocordados. Quando que nós usamos essa expressão? Quando a notocorda permanece nos adultos ou mesmo desaparece. Tá? Em quais animais isso ocorre? Nós vamos ter como exemplo de protocordados a assídia, as assídias e os anfioxos. Aqui, ó. Ok? A assídia, eu vou mostrar uns slides, eu vou dar uns slides para vocês que eu preparei para vocês. As assídias são animais que têm mais ou menos essa aparência, ó. E elas têm o corpo revestido por uma túnica. Então eles podem ser chamados de tunicados. A assídia, quando se torna adulta, desaparece a notocorda. Praticamente o sistema nervoso deles vai ficar um gânglio. Das 3 características, tubo neural dorsal, notocorda e fendas branquiais, só acabam permanecendo as fendas branquiais nesse animal adulto. Tá? Todos os pré-vertebrados, todos os protocordados só são marinhos. E o anfioxo é um animal também que mede 5 centímetros. Na região da cabeça, eles não têm esse osso, a caixa craniana. Eles são acrâneos. A musculatura desses animais é uma musculatura toda metamerizada. Então, quando eles nadam, são pequenininhos, 5 centímetros, quando eles nadam, a musculatura fica toda vibrando. Parece fatias de presunto. Nesses animais, a notocorda permanece a vida toda neles, ó. Por isso que eles são chamados de pré-vertebrados. Deixa eu modificar aqui a cor para dar mais sentido aqui, ó. Vamos ver. Agora eu acho que melhorou, né? Agora melhorou. Então agora nós estamos vendo aqui a notocorda a vida toda. Então, caso ela desapareça ou permaneça a vida inteira, os animais são chamados pré-vertebrados. Mas, e naqueles onde ela se dissolve e no lugar dela entra a coluna vertebral? Chamaremos os cordados
de vertebrados. Então, vertebrados são os cordados, cuja notocorda, a notocorda é substituída pela coluna vertebral. Então, olha só, não dá para você fazer um jogo entre invertebrados e vertebrados. Por quê? Porque invertebrados compreende 8 filos. 8 filos. Poríferos, selenterados ou quinidários. Plateumintos, nemateumintos, anelídeos. Artrópodes, moluscos e equinodermos. Vertebrados compreende um grupo do filo dos cordados. Então, fazer vertebrados versus invertebrados, nós estamos fazendo 9 contra 1. Perdão, 8 contra 1. 8 invertebrados contra 1 cordado vertebrado. Entenderam? Então, que são vertebrados? São cordados cuja notocorda foi substituída pela coluna vertebral. Eu já encontrei um vestibular onde ele perguntou: todo vertebrado é um cordado, mas todo cordado será um vertebrado? Não. Existem cordados que são pré-vertebrados, onde a notocorda fica como notocorda mesmo, ou até mesmo desaparece. Fechou? Deixa eu ver o nosso tempo. Ei, estava apertadinho. Amigos, entre os vertebrados, nós podemos subclassificá-los em quais grupos? Dependendo desse osso. Ó, então eu vou apagar e vou falar agora dos vertebrados. Vamos lá. Eu gostaria de dar aula ao vivo para poder discutir com vocês aí. Então, ó, entre os cordados vertebrados, então aqui eu tenho o filo, aqui eu vou ter um subfilo. Fechou? Entre os cordados vertebrados, eu vou ter 2 grupos, os chamados agnatos e os gnatos. O que quer dizer a palavra gnato? Gnatos são aqueles com mandíbula. E há os sem mandíbula. Então, existem animais que têm a notocorda sendo substituída pela coluna vertebral, mas que não formam esse osso. Então, eu vou chamar os agnatos de ciclos tomados. Ciclo redondo. Toma boca. São animais que, por não ter esse osso, a boca é redonda. Por exemplo, a lampreia. Eu vou te mostrar a lampreia, vou te mostrar a feiticeira, tá? Que são os vampiros dos oceanos. São animais ectoparasitas hematófagos. Eles chupam sangue. Enquanto as lampreias estão grudadas no peixe, elas estão chupando sangue.
Quando ela solta o peixe, você pode cortar em qualquer lugar. Você não extrai uma gota de sangue desses animais. Então, as lampreias são ectoparasitas e são hematófagas. Se alimentam de sangue. E aqueles que têm esse osso? Os que têm o osso seriam os gnatostomados. Então, são aqueles que têm boca e têm mandíbula. Amigos, os agnatos, eles são sugadores. Enquanto que os gnatostomados, eles são moedores. E isso facilitou a obtenção de alimento. Quem são os gnatostomados que nós vamos estudar? Aqui nós vamos estudar as 5 classes dentre o subfilo dos vertebrados. Peixes, que podem ser cartilaginosos ou ósseos. Anfíbios, que se você falar que anfíbios são animais que têm 2 fases da vida. Vive na água e vive na terra. Ah, é? Então você está falando que hipopótamo é anfíbio. Surfista é anfíbio. Nada disso. Depois eu vou ver com vocês direitinho o que são anfíbios. Vamos ver a classe dos répteis. Vamos ver a classe das aves. E a classe dos mamíferos. Aí nós vamos estudar as características de cada uma dessas classes. Como que é o sistema digestório desses animais, como que é o sistema circulatório desses animais, como que é o sistema excretor desses animais. E é isso que nós vamos trabalhar agora nessas próximas aulas. Tá bom? Ó, fica aqui a dica. O que são cordados? São animais que possuem, pelo menos numa fase da sua vida, pelo menos na fase da vida embrionária, 3 características: notocorda, tubo neural dorsal e fendas branquiais. Quanto à evolução da notocorda, se ela ficar como notocorda ou desaparecer, o cordado ele é um pré-vertebrado ou protocordado. Se a notocorda desaparecer, mas no lugar dela entrar uma coluna vertebral, aí o cordado é um cordado vertebrado. Se o vertebrado não tiver maxilar inferior, mandíbula, ele é um cordado vertebrado agnato, a lampreia. Se ele tiver a mandíbula, ele é um cordado vertebrado gnatostomados. É um peixe, ou ele é um anfíbio, ou ele é um réptil, ou ele é uma ave, ou ele é um mamífero. Tá bom? Gente, daqui um pouquinho nós vamos estar ao vivo, batendo um papo, tirando as dúvidas. Beijo, valeu, tô te esperando.